Mas tá, voltando às dietas. A gente pode falar o que seria carnívora e por que o povo tá... Essa é uma história longa, né? Eu já falei com a Marina algumas vezes sobre a dieta carnívora, porque tem uma galera que tá defendendo isso com unhas e dentes, como se fosse a salvação, como se ninguém tivesse pensado nisso antes. Uhum. E nós três aqui, a gente sempre defendeu comida de verdade. Sim. E comida de verdade, carne tá lá, né? Não sei se vocês sabem. Mas a carne tá lá. Mas inclui outras coisas. E quando a gente fala que até as outras coisas que são comida de verdade, tipo raízes, frutas e etc., é ruim pra saúde, é complexo, porque finalmente, talvez, na minha cabeça, né? Finalmente o povo tá conseguindo enxergar que quanto menos industrializado, melhor. Aí vem alguém e fala, não, mas peraí, agora isso também faz mal e a carne é o que faz bem. O que seria a dieta carnívora e, enfim... Ó, eu vou trazer o que eu sei de dieta carnívora, você me complemente também, porque assim, a partir do momento em que se exclui tudo que não seja carnes e vísceras, né? Então, proteína animal ali. Então, é ovo, carne e vísceras. E se exclui os vegetais também, e frutas e raízes, passa a não fazer muito sentido para mim. A partir do momento em que a justificativa seria... reproduzir o que o ser humano foi condicionado a ou foi feito para. Então, ele evoluiu assim, né? Uhum. Então, fomos programados para, temos caninos para isso, etc, etc. E sim, era carne gorda, né? Era vísceras, era muito de uma vez. E aí passava alguns dias sem comer, então tem a questão do jejum. Só que descarta completamente que a gente chegou até aqui também pela evolução, né? Então a gente tem fogo, então não precisa comer cru. Inclusive, muitos da dieta carnívora é cru, né? Ah, não sabia, cru também. É carne crua. Eu gosto de steak tartar, mas uma vez na vida. É complicado, um temperinho, né? Também tem um temperinho. Uma salsinha, né? Então, assim, reproduzir algo muito primitivo e esquece que a gente desenvolveu e a gente tá onde a gente tá por ter geladeira, por ter cocção, por ter todos os processos de condicionamento de alimentos também e por a gente ter acesso a outra variedade de alimentação, trazendo uma outra microbiota, e, enfim. Então, assim, eu acho complexo colocar só isso como se a justificativa fosse primitivo e a gente foi criado para isso, né? Aí eu me lembro do episódio do... Largados e Pelados, eu e os Largados e Pelados sempre dando exemplo deles. Mas o episódio do Largados e Pelados que o cara comeu carne, aí finalmente ele caçou pra caramba e depois foi eliminado com prisão de ventre, porque ele não comia os vegetais que todo mundo comia. E geralmente lá eles cozinham umas folhas, né? Eles bebem umas folhas com caldo, assim, eles colocam, cozinham. E é uma coisa que, como eles não conseguem comer carne todos os dias. Pra quem nunca assistiu Largados e Pelados, eu sou viciada. Assista. E é muito bom, porque no mínimo você vai ver os caras lá largados e pelados caçando. É uma coisa bem legal. Assim, é um experimento social. Você vê a social. evolução da sociedade lá. Porque o cara que chega com carne, ele é o rei também. Ele é o rei, Ele exato. vira o rei da tribo. Porque o cara tá comendo só umas folhinhas, tá sem energia. O cara vai e caça um antílope. Meu Deus, vira uma festa. Exatamente. Ele vira o cara mais popular. Mas enfim, e lá, como eles não conseguem caçar todos os dias, eles se alimentam de outras coisas. De frutas que eles conseguem pegar. Nem todas eles conseguem comer. E algumas raízes ou até folhas. Então tem muita gente que... Inclusive vegetarianos já fizeram o Largados e Pelados e passam o programa inteiro comendo só folhinha. Mas também ficam na capa do Batman. Mas você falou que eles não conseguem comer todo dia. Tem uns caras que são tão bons que conseguem. E aí, eu tenho uma pergunta sobre a carnívora. Daria pra viver durante uma década só na dieta carnívora? Porque um dos argumentos é sempre pegar uma população dos esquimós. Porque lá você não tem planta. O cara só come carne de foca, gordura de baleia. Mas a microbiota deles é pra isso. Mas isso eu não estaria diferença. adaptado se eu fizesse isso durante, por exemplo, uma década? Eu ficaria mal de saúde por algum motivo? Como é que seria isso? Você já acompanhou alguém que passou uma década comendo só carne? Eu acho que a Malu trouxe exatamente esse ponto, né? O lugar onde eles vivem contribui para a microbiota deles. Existe uma adaptação geográfica também, onde eles são mais
mais gordos, né? Então, e tem que ter mais tecido adiposo. Então, com certeza, a microbiota também contribui para que eles tenham uma maior facilidade de acumular gordura, né? Tanto que tentam reproduzir a microbiota do magro, transplante de fezes para microbiota do magro e tal. Aquilo é a vida deles. Eles não vão errar no final de semana. Não tem outra opção, né? Então, ainda tem isso. Eu acredito que existe, consegue. O ser humano, ele é extremamente adaptável, vide a quantidade de dietas que a gente tem. Então, a gente não foi programado para ser vegano, né? Não foi. O corpo não é feito para isso. Da mesma forma que a gente também não foi programado para usar salto alto. E a gente consegue fazer isso. Tamo aí. Então, tamo aí. Então, não quer dizer que não dá para. Mas tanto que tem autistas, né? Que tem seletividade alimentar, que passam a vida comendo bolacha e leite. E acabou. Não come um vegetal, uma fruta, né? Tão saudáveis. Não, mas estão sobrevivendo. É uma sobrevivência, né? Mas eu acho que nenhum extremo, assim, acaba sendo saudável a longo prazo. Né? Quando você restringe algum grupo alimentar, sempre vai acabar ou agravando algo, né? Ou acarretando em alguma deficiência, assim. O equilíbrio... Bom, desde a época das épocas de low carb, né? Em que eu falava muito sobre isso, eu sempre fui defensora dos carbinhos do bem, no meio da galera low carb, apaixonada, assim. Eu chegava lá falando dos carbinhos do bem, porque eu sempre acreditei nesse equilíbrio, né? Em você. E, inclusive, eu gosto muito, né? A gente estava falando isso, de passear essas estratégias com os meus pacientes, com os meus grupos, porque é interessante você testar, né, a eficiência daquela dieta no seu corpo, no seu organismo, como você se sente, porque nem sempre o que você quer seguir, o seu corpo tá apto para isso. Então, muitas pessoas têm problema com os FODMAPs, por exemplo, que são esses alimentos, esses carboidratos que fermentam demais. E aí, ela quer ser vegetariana, vegana. Os FODMAPs são... No geral, eles são alguns vegetais escuros, frutas, né? leguminosas. Todas as leguminosas são FODMAPs. Não tem nenhuma que não é, eu acho. Não tem. E, no geral, dá muitos gases. Então, a pessoa... Ela já é uma coisa difícil de digerir. E depois... Algumas pessoas ainda têm mais dificuldade em digerir. Sim, a distensão abdominal acaba tendo uma absorção ali prejudicada também. Então, eu quero seguir a minha filosofia de ser vegana, mas o meu corpo não aceita isso. Então, ela vai ter que se adaptar. Da mesma forma, às vezes, alguém que quer comer muita carne vermelha, mas aí vive constipada, né? Com dificuldade de perder peso, com metabolismo ali, uma digestão mais lenta, e ela precisaria, talvez, diminuir um pouco, incluir mais vegetais. Por isso, isso que a gente tanto fala da individualidade, né? Não adianta você só seguir aquela dieta que parece ser melhor. E o que acontece é que o povo segue por um tempo e aí larga. Gente, largando, segue, né? Por 5 dias, aí no fim de semana sai, aí depois volta e segue, aí no fim de semana sai. Porque eu tô aqui pensando nos esquimós mesmo, né? Ainda. O macaquinho do TDAH tá dentro da minha cabeça aqui. Eu tô pensando, eles comem de uma forma... muito monótona, mas ao mesmo tempo é muito nutritivo, né? Porque eles vão comer a gordura da foca, então vai ter gordura saturada, vai produzir hormônios, vai ser bom pro cérebro. A foca come... Acho que peixe, né? Acho que sim. Agora vai ficar complicado, porque vai precisar achar a cadeia da foca. Come peixe. E aí o peixe come os peixes pequenos, e os peixes pequenos os crios, e os crios a alga. Então, assim, vai ter... bastante nutriente, vai ter ômega, vai ter gordura saturada, vai ter saúde cardiovascular, saúde mental. Então, assim, e eles não saem de fim de semana, eles não vão no cinema com a pipoca com Coca-Cola. Então, eu acho que muito, talvez, da tua pergunta esteja aí, né? A pessoa ela não faz aquilo de forma constante por muitos e muitos anos. Talvez, desculpa, a gente voltei no esquimó. Mas... o esquimó é aquela assim, né? Você é o que você come, né? Entendeu? Entendi. Não, diga. O que eu ia dizer é que recentemente veio à mídia também uma moça, eu não sei o que ela é, gente, mas eu sei que ela viralizou falando que não ia ser mais vegana porque ela tentou por alguns anos e ela passava muito mal, ficava com a barriga muito distendida e tudo mais. Dores, e por mais que ela quisesse ser vegana pela filosofia, ela não conseguia mais e ela tava deixando de ser. E aí ela tava virando
Ovo lacto, eu acho. Eu vi botando peixes e tudo mais. Nem carne ainda, então. Carne vermelha. Carne vermelha não. E, inclusive, eu tenho uma amiga que ela foi vegetariana por uma época. Na verdade, eu não sei se ela foi vegana ou vegetariana. E ela entrou em depressão profunda. E ela falou que ela sonhava com carne. E aí, um dia ela falou, não, eu quero um bife agora. Ela falou que... Ela simplesmente foi lá, meteu um bife pra dentro. E ela falou que em alguns dias ela tava... com a cabeça funcionando normal. Então, eu não sei se a gente quer bater... Eu falo muito sobre isso, né? Mas é complicado a gente ir contra a nossa natureza. A gente evoluiu como onívoros, comendo de tudo. E, obviamente, que eu respeito super se você tem uma filosofia e você não quer, né, consumir os bichos e tudo mais, você respeita, tá tudo certo. Mas aí você vai realmente precisar ter um trabalho muito maior para que você consiga ser ou vegetariana e até ou vegana, ou até mesmo vegetariana precisa de um cuidado maior, não é mesmo? Sim, isso que você falou da mente, da cabeça da depressão, né? É aquilo que eu falei, a analogia do salto alto. Se você usar salto muito alto também, e se você andar de salto alto, você vai ter um problema, né? Então, assim, você tá adaptando algo que não foi programado para aquilo. O vegano é a mesma coisa, o vegetariano também. Então, assim, dá para ser respeito pra caramba. Acho, assim, pessoas com a filosofia de verdade ali. Uma abnegação muito grande, né? Muito, assim, Tá, vai além de qualquer coisa. Você tá abrindo mão mesmo de... Enfim, eu tenho um amigo que é budista e eu entendo muito, muito aquilo. Eu falo, caramba, realmente não também se abre mão de prazeres, né? Eu acho admirável, porque é menos demanda por carne e fica mais barata a carne pra todo mundo que gosta também. Não, eu acho que assim, às vezes as pessoas falam, todo mundo teria que ser vegetariano. Imagina todo mundo vegetariano. Não tem lugar pra plantar esse tanto de comida que o povo... Tanto mato que o povo ia ter que comer.